Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você está ouvindo isso, está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar de livros que dariam boas novelas da TV aberta. Agora roda a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. Este tema foi sugerido pela nossa seguidora e ouvinte, marina.teixeira.13, também conhecida como a escritora e jornalista Marina Teixeira, de Salvador, Bahia. Beijos para Marina, que está sempre nos ouvindo e sempre comentando os nossos episódios. Ela é a escritora dos livros O Lenço Vermelho, disponível na Amazon, que foi lançado no ano passado, Um Rosto no Espelho, disponível no Wattpad, e entre outros. O que a gente vai tentar fazer aqui hoje é dar o pacote completo. Qual seria o horário dessa novela? Se possível, imaginar uma trilha sonora para o caso dela ser lançada algum dia. E falar sobre em qual emissora essa novela seria reproduzida e o porquê. Então, se vocês gostarem dessa brincadeira, vocês podem montar as suas sugestões e mostrá-las pra gente lá nas redes sociais e mencionar a gente pelo @castsumário, seja no Instagram ou seja no Twitter, beleza? É isso. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu passar pra falar dos livros? Eu queria agradecer a Gabi, que a Gabi é a noveleira que me ajudou a escolher os livros para isso, tá? Que eu não assisto novela, mas me ajuda para os universitários. Eu estou completamente adorável, porque é literalmente o meu momento noveleira. Ok, tá certo então. Marina, obrigada pela sua sugestão de tema. E é isso. Eu, infelizmente, não vou conseguir falar sobre um livro que fale sobre os tipos de novela que eu assisto, porque eu só assisto telenovela latino-americana e não é a mesmo tipo de novela que a Globo disponibiliza. São novelas diferenciadas, porque elas são mexicanas, colombianas, uruguaias e argentinas. Então, é um contexto diferente de público, um contexto diferente de cultura, é completamente tudo diverso, não dá para poder comparar essas coisas, porque eu não leio esse tipo de coisa, eu só assisto esse tipo de coisa. Mas eu vou fazer o meu melhor. Ok, a gente começa com a minha lista, como sempre, né? Então, contando um pouco do enredo do livro, Makuma fala sobre a história de Akedid e Ramiro. O primeiro é um líder espiritual africano no passado distante, e o segundo, um detetive da Polícia Civil no presente. E esse livro nos conduz por caminhos complexos de definição da nossa sociedade, onde Aked era, em seu tempo, um importante baba do povo Ketu, que é uma importante representação de governabilidade e alto sacerdote dentro do candomblé, que viria para originar um Brasil como uma das nações do candomblé, vindo dessa religião que a gente denomina como afro-brasileira. Já Ramiro, no presente, por sua vez, aparece no romance como um policial evangélico competente e circunspecto. Histórias entrelaçadas com ontem e hoje, como é dito no prefácio desse livro, que são mediadas em cada capítulo pelos personagens que as representam. Até que no momento ao longo do livro, esses personagens se encontram no tempo e espaço atual, produzindo conflitos de proporções épicas. E o Ramiro e o Akedid são personagens espelhos um do outro, um no passado e um no presente, ambos imbuídos de uma mesma missão, sendo ou não plenamente conscientes dela. E aí eles passam por essa jornada de perda e descobertas, ambas ligadas pelos fios de Ifá. Um deles perde o amor, a fé e a autoconfiança e adquire um ódio mortal que sobreviverá até a morte. O outro preencherá lacunas importantes de sua vida, justamente para a partir do amor. E
para que tenha um papel destacável nisso, para ter essa retomada, existem as personagens femininas que são de grande destaque dentro desse livro também. Então, com todas essas coisas que eu dei para vocês sobre um pouco do que esse livro realmente é, eu traço um paralelo dessa história que, repito, é cheia de movimentos de crença, cheia de conspirações no sentido positivo, tá, gente? Conspirações no sentido positivo, cheia de dramas societários, como esse livro tenta parir um Brasil de uma forma que chega aos nossos olhos muito mais excitante, muito mais realista, que é ficção, mas nos faz sentir apegados à realidade. Eu traço paralelo direto com a novela Avenida Brasil, que eu acho que é de 2011, que não só pariu um Brasil que não era muito visto antes dela, mas também fez o mundo arrancar os cabelos. Não só fez o Brasil arrancar os cabelos, mas fez o mundo arrancar os cabelos depois, porque ela fez muito sucesso em Portugal, ela fez muito sucesso no México, ela fez muito sucesso até em países árabes. Então, assim, é uma novela que quebrou paradigmas de todas as maneiras. E eu acredito que o livro do Rodrigo Santos teria potencial para ser uma novela que faria isso tanto quanto. Mas eu sei que por causa deste título, e por causa das entidades que ele trata, e por causa da forma como ele pesquisa a fundo toda essa diáspora propriamente de macumba dentro do Rio de Janeiro, e como que isso é representado e identificado dentro da sociedade, talvez isso fosse descartado ou fosse realocado para o streaming, no local onde a Globo teria, será, entre aspas, mais coragem de lançar algo que não provocasse rejeição imediata e não provocasse uma espécie de ira de parte da audiência evangélica que existe para a emissora. Segundo livro da minha lista, e o meu último, que eu falei que eu ia indicar pouco hoje, Adivinha Quem Não Voltou para Casa, do Pedro Poeira, que eu acho que daria uma novela das 7, porque me parece uma sinopse que lembraria o contexto de uma novela que estava rápido as pessoas de alguma forma. O que aconteceu com, eu acho, se não me engano, Chocolate com Pimenta era a novela das 7, né, gente? Eu era criança, que era sobre a vez, então eu tenho absoluta disso. Eu acho que era Sim. só das 7. Se algum ouvinte noveleiro soubesse melhor, eu me corrija depois. Novela das Chocolate com Pimenta é uma novela das 7 na Globo, a primeira vez que ela lançou. Porém, traz referências muito boas do roteiro e era engraçada mesmo. Tinha um arco romântico extremamente interessante, uma história de superação que era incomum à época, e também tinha muitas novas experiências sendo tratadas através daquela novela. A experiência da mãe solteira, a vida da personagem Aninha, por exemplo, sendo vista como algo de força, algo de exponencial de luxo, algo de exponencial de atitude assertiva, quando ela cria o filho sozinho durante os primeiros anos, era uma coisa que não se via com tanta frequência naquela época. Porque se sentia muito o estigma da mãe solteira desvalida, pobre, largada, desleixada, etc. E a Aninha foi o contrário de tudo isso. Então, para falar do enredo do livro que eu escolhi, inclusive. Num dia, você é um jovem e se preocupa apenas com o dever de casa e o horário em que seu desenho favorito vai passar na TV. No outro, a sua mãe não volta para casa. Se Dona Mônica tivesse levado o celular ou ligado de algum telefone público, os filhos definitivamente teriam tido uma noite melhor. Agora, cansados e irritados, pela noite sem dormir, pela preocupação com a mãe, pelo medo do abandono, Murilo e Melissa percorrem a cidade em busca da mãe desaparecida, ao mesmo tempo que lidam com uma verdade aterrorizante. Um dia, as pessoas que amamos seguirão seus próprios caminhos.
esse livro fala de dramas particulares ao mesmo tempo que fala de um desaparecimento do que arranca desses dois jovens principais um pedaço da alma deles e faz eles embarcarem nessa jornada de reencontro com a mãe que está desaparecida, mas também de reconhecimentos de si mesmos e da vida que eles levarão por consequências desse desaparecimento. E eu acho que isso se encaixaria bem em uma novela das 7. Sobre trilhas sonoras, eu colocaria a música Calundu, do Marcel D2, com um sample e voz do Matheus Aleluia, pra Macumba. E pra Adivinha, aqui no Volto Pra Casa. Assim, essa eu fiquei na dúvida, confesso, mas não sei. Talvez alguma música do Milton Nascimento, qualquer uma, sei lá. Eu acho que caberia. Ou então aos meus filhos da Elis Regina, como nossos pais da Elis Regina, ou qualquer uma música do Milton Nascimento, eu acho que se encaixa. É isso. Bora pra próxima. Sua vez, Anne. Olha, já vou me desculpar todo mundo aqui. Não pensei em nenhuma parte musical, sou péssima com isso. Sou uma pessoa muito básica, não conseguiria. Mas, em contrapartida, entretanto, eu trouxe aqui nomes possíveis de autores para serem as pessoas que escreveriam essas novelas ou o que se encaixam entre elas. Então, até porque eu sou uma noveleira de mão cheia e aí, infelizmente, as minhas novelas preferidas, a maioria delas são todas da senhora Rede Globo. Então a maioria delas ficaram meio encaixadas no sistema da Rede Globo, tá? Já peço desculpa a todo mundo aí. Vamos lá. Vamos começar por horários, tá? O primeiro seria a série que eu sempre falo aqui, de O Clube do Livro dos Homens, da Alicia Kay Adams, que na minha cabeça dá incrivelmente uma novela das 7, perfeita ali, ó, em seu estado mais puro, o suco mais puro de uma novela das 7. E eu imagino o autor que vai falar. Eu imagino. Vai, Calma, fala. meu amor, calma. Eu Eu já imaginei pensei já. na Rosane Vartman, que ela é a criadora de novelas como Bom Sucesso, Vai na Fé, e eu descobri que ela é autora da série da Globoplay, Vicky e a Musa. Aí vocês falam assim, como assim? Sim, Pois é. o único problema dessa novela existir, eu acho, né? Se eu não lembro, se eu não tô maluca, o personagem principal desse livro, o cara, ele é um jogador de futebol americano, né? Mas você nem esperou uma explicação, meu amor. Porque assim, eles iam teletransportar pro time do Corinthians, que joga futebol americano, eles nem disputam o campeonato, cara. Tipo, esse é esquisito, mas enfim, segue. Ó, então, você tá pensando muito simplista, amiga. São 5 livros diferentes. Todos eles são focados em uma coisa. Você tá pegando Ah, coisas tá. promenores, que seria o fato dele ser um jogador de futebol. Porque ele poderia ser trocado por qualquer outra coisa, entendeu? Porque o Ah, ok, fato dele ser então. um jogador de futebol americano, ou de beisebol, tanto faz, é que, tipo assim, ele poderia ser um jogador de futebol. Da Ah, mesma eu não forma sabia que que o fazia Vladimir sentido essa poderia troca. ser. Pelo menos na minha cabeça super daria. Até porque a gente tem que pensar o seguinte: todos os livros que a gente está citando, ou no caso de um que eu vou citar, todos vão passar por uma transformação de adaptação. Então, na minha cabeça, é que, na verdade, a essência dos livros do Clube do Livro dos Homens daria muito certo para uma novela das 7, sabe? Aí Ah, sim, nesse termo eu concordo. caberia as adaptações, certo? Então a gente tem primeiro o casal principal, que de fato seria o Gavin e a Thea, que são ali aquele casal que tá passando por um momento ruim no casamento, eles estão para se separar, e o cara acaba encontrando um bando de marmanjo que vai ajudar ele a reconstruir o casamento dele, fazendo o quê? Criando um clube do livro no qual eles vão se juntar lá para ler os livros e debater sobre a vida real, né, deles ali no meio e
construção sobre romance, sobre masculinidade e tal. Eu escolhi a Rosane especificamente, porque as novelas dela, principalmente Bom Sucesso e Vai na Fé, elas têm uma pegada muito parecida com a série do Clube do Livro dos Homens, tá? Para deixar super claro. E aí a gente tem todos os núcleos. A gente tem um núcleo sério, porque no livro de Missão Romance, a gente tem casos, é um caso de assédio que acontece no livro. A gente teria drama, que no terceiro livro, né, que é Estupidamente Apaixonados, a principal, ela acaba, que é a Alex, ela acaba descobrindo que o pai dela, que abandonou ela, né, que simplesmente sumiu da vida dela e da mãe, precisa de um transplante de órgão. Olha só, pense nisso. E aí a gente tem o lado de comédia pastelona, que aí é dividido nos dois últimos livros, que é absolutamente romântico, e 3 chances para o amor, já que os dois personagens principais, que é o Vlad e o Colton, eles são dois bananas, pastelão mesmo, tá, gente? É a parte realmente muito engraçadinha. Só que o Vlad, ele iria mais pro romance, até porque no livro dele é tudo sobre esse amor inalcançável que ele tem pela mulher, que na verdade não é a mulher dele, eles são casados só ali de forma. Eles casaram na amizade. E eles não são de fato marido e mulher. E o Colton é exatamente aquele tipo de personagem que ele é um cara que tem super alto astral, que a vida dele é sempre melhor que a outra, porque ele é famoso e tal, não sei o quê, mas na verdade ele sente aquele vazio no peito, sabe? É, Enfim, eu achei que combinou super, tá? Eu super assistiria. O próximo, aí a gente vai começar a pegar mais embaixo, porque esse aí eu fui muito leve, né? Esse aí foi o mais óbvio. Eu queria falar sobre a duologia da Marina Carvalho, que é uma das autoras nacionais que eu mais curto, né? Todo mundo aqui também já falei tanto dela nesse podcast, que seria O Amor no Tempos do Ouro e a história de Malika, que pra minha cabeça, aqui eu vou fazer um paralelo, tá, gente? Por quê? Porque a pegada dessa porque eu pensei exatamente nessa novela. Essa novela normalmente ela caberia numa novela das 6. Por quê? Porque o tema dela, tudo que envolve esse tipo de tema que é mais puxado hoje não, né? Mas antigamente puxado mais para novelas de época, novelas aonde ainda se abordava escravidão e tudo mais, eles sempre iriam para as novelas das 6. E agora que a gente tá vendo os remakes e tudo mais, que estão indo para algumas coisas lá pro horário nobre, eu pensei que essa história fosse direto pro Globoplay, como Todas as Flores foi. Certo, certo. Aí, o que acontece? De primeiro, eu pensei, cara, super combinaria com a novela Lado a Lado. Só que a novela Lado a Lado, a linha de tempo dela é pós-escravidão. E como nessa história ainda tá nisso, eu pensei numa pegada mais pra Liberdade e Liberdade, que é do Mário Teixeira. E foi uma das primeiras minisséries que estrearam o horário das 11. Que depois acabou se tornando até o que se tornou pro Valcir lançar Verdades Secretas, né? Porque antes de tudo isso, veio Liberdade e Liberdade. Inclusive, é uma minissérie tão boa. Juro por Deus, assistam. É muito, 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 muito boa. Em Amor aos Tempos do Ouro, a gente tem a personagem principal, que se eu não me engano ela chama Cecília, porque já faz tanto tempo que eu li esse livro, gente, que ela acaba perdendo os pais, e como ela ainda é muito jovem e ela precisa se casar e também ter uma tutela, ela vem de Portugal para o Brasil para encontrar um tio, se não me engano, um tio bem distante, no qual ela vai casar com ele, né? Que é o grande vilão dessa história. Aí a gente tem o Fernão, que é o nosso mocinho, que ele é um capataz que ele foi mandado para buscá-la e trazê-la até, porque ela, se não me engano, ela desce em São Paulo e vai para Minas, ou é o contrário, mas eu acho que é de São Paulo para Minas. E ele acaba levando ela nessa viagem até o seu, não é possível marido, é o seu pretendente, né? E eles acabam se apaixonando.
A pegada da série Liberdade, Liberdade combina super. E aí, a gente já entra também, porque nessa história seriam duas mocinhas, que seria a Cecília e a Malika, que é uma escrava no poder do vilão da série, né? E que ela, por ser muito bonita, acaba ficando no casarão. Só que ela se envolve romanticamente com o Henrique, que é o filho desse nosso vilão. Porque, olha, gente, me perdoem, eu esqueci o nome, não sei de cabeça agora. E aí, logo após a virada de chave, que seria metade do plot twist, para começar a história da Malika, o Henrique acaba decidindo que ele precisa lutar pelo amor dela. E na história da Malika, há ali muitos detalhes sobre a infância dela, sobre as raízes dela e sobre toda a chegada dela ao casarão, como ela cresceu, de onde ela veio. Então é muito interessante. É por isso que eu acho que seriam paralelas entre as duas, mas eu ainda acho que o Mário Teixeira ia fazer um papel muito melhor do que o João Gimenez Braga, tá? É porque eu só lembro o primeiro dele, a primeira pessoa, porque lado a lado é mais de um roteirista. E o próximo, que esse daqui, na verdade, eu troquei. Mas a premissa é a mesma, gente. Eu só pensei no mais óbvio aqui. Que seria O Gosto Amargo da Sua Vingança, da Valentina K. Michael. Eu já falei desse livro várias vezes aqui, inclusive amo, né? E aqui a gente tá falando de uma novela das 9. Claro. Por quê? Porque quem escreveria essa novela com certeza seria o Valci Carrasco. E aí eu te falo, numa pegada muito outro lado do paraíso, mas aqui a gente não veria uma senhora descendo, no caso, né, da nossa principal do livro de Hugo Samargo da Vingança, descendo e falando assim, é um prazer revê-los, igual ela desce. Não é essa fala, eu estou só parafraseando aqui. Por quê? Porque esse livro, ele tem muitos plot twists envolvendo isso, de quem é o tal vilão. Porque a gente tem o começo dessa história, que é a Isabela, não, a Isadora. A Isadora, ela acaba perdendo o marido. Beleza. Aí, o que acontece? Ela é muito rica, sabe? Só que no dia que vão abrir o testamento, ela descobre que ela não tem direito a nada. Simplesmente nada. Ela tá, tipo assim, uns 20 anos casada com esse cara e ela não ganhou nada com a morte dele. Depois da morte dele, ela não ganhou nada. Direito de nada. Só que aí, ela descobre que tem uma pessoa que herdou tudo que era do marido. Que é um cara que chega na vida dela para atormentar a vida dela, porque, de acordo com ele, foi ela quem matou o ex-marido, né? E a irmã, que era a amante do ex-marido da Isadora. Do falecido, na verdade, né? E aí eles entram nesse embate porque ela não sabe de nada, ela não entende o que tá acontecendo. E ele tá ali pra infernizar a vida dela. Só que existe aqui uma troca de plot twist, porque você não sabe, de fato, se ela realmente fudeu tudo, se foi o cara que fudeu tudo, se era o marido e a mulher, se era só a mulher, o que tá acontecendo. E aqui eu acho que é uma pegada muito Valci Carrasco. E digo mais, eu tenho certeza que essa novela aqui, ela seria igualzinha às novelas efeito Valci Carrasco. O começo ia dar uma flopada, a galera não ia gostar muito. Ia precisar de um pequeno ritmo, mas quando chegasse o começo desse plot de, tipo assim, essas viradas de chave, de você transformar fulano que era a mocinha em vilã, e o cara que era o vilão em mocinho, aí todo mundo ia se apaixonar, e essa novela ia marcar vários pontos de audiência. E é isso, gente, essa foi a minha contribuição como noveleira. Cara, realmente pra esses casos aí que você relatou, é difícil de pensar em trilha sonora, até mesmo pra mim que só penso em música o tempo inteiro. É realmente difícil. Infelizmente, aí acabou que eu fiz outro trabalho. É isso, mas boa, boa. Vai, Yasmin. Então, agora eu tinha separado três, mas eu acho que para entrar em tanto detalhe assim, eu acho melhor eu deixar só dois. O primeiro eu separei foi Teto para Dois, da Beth O'Leary. Beth O'Leary, acho que eu tô pronunciando certo. Enfim. Que eu vejo, que assim, pra quem não conhece, que eu acho meio difícil, porque, né, esse livro ficou, né, hypado no Book Twitter, que é sobre essa protagonista, que é a Tiff, que ela terminou esse relacionamento meio abusivo, meio não, completamente abusivo, saiu da casa desse namorado rico dela
e começou a dividir um apartamento com um cara que ela não conhece. E assim, ele só chega no apartamento pra dormir e ela trabalha à noite. Então, assim, ela dorme de dia e. Não, pera, ao contrário. Ele dorme de dia e ela dorme de noite. Inverte, ele trabalha à noite, porque ele é enfermeiro. E aí, eu vejo isso aí muito como uma novela, essas novelas vibe cheias de charme, sabe? De Eu que pensei em Tapas e Beijos tapas e pra beijos essa. também. Também. Não, tipo assim, eu separei para o autor, eu acho que seria muito Felipe Miguel, que ele escreveu Cheias de Charme, porque, sabe, tem essa mistura, que ele escreveu, tava em Cheia de Charme e Senhora do Destino também. E Duas Caras. Então, assim, a gente tem esse background de relacionamento abusivo, mas o background também do irmão do Leon, que é esse cara que tá dividindo apartamento com ela, que ele tá saindo da prisão agora e tem toda essa discussão sobre o sistema carcerário. E toda essa dinâmica bobinha, sabe? Dele se comunicando por post-its, que é bobo, mas é muito fofo. E eu vejo isso muito como uma novela bem levezinha das 6, sabe? Que, tipo, dá depois do jornal, você já viu tanta tragédia dentro da sua vida, você vai ver uma coisinha mais leve, entendeu? E aí, a Ok. trilha sonora, eu vejo uma coisa meio Gabi Amarantos, Ivete Com Sangalo, sabe? certeza. Com certeza. Uau! A Gabi Amarantos, olha só, e eu tenho que frisar porque ela tá numa vibe nova. Gabi Amarantos na época farofeira, sabe? Com Não certeza. agora, Ah, sim, 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 sim. não agora, nessa Eu, era eu, conceituada. eu só não sugiro a música em si, porque eu conheço bastante a carreira da Gabi, porque eu não conheço do fundo do livro, senão eu tentava arriscar alguma música dela aqui, mas se é pra Era Farofeira, eu vou ter que pesquisar mais um pouco, mas continua, vai falar. Tá numa uma vibe bem conceitual, bem indiezona, então assim, a gente deixa. Eu vejo. E tá muito melhor do que antes, pelo menos o conceito de voz ela tá melhor do que antes, as letras estão bem mais escritas, então assim, não Sim, sei, eu prefiro ela agora. o conceito todo dessa novela seria uma coisa mais bobinha, mais, vamos dizer, Valci Carrasco, sabe? Seria uma coisa bobinha. Seria tipo Gabi Amarantos, Ivete Sangalo de início de carreira, Manu Gavassi no início de carreira também. Coisa bem boba mesmo, bem romancezinho, fofinho pra você assistir e você voltar a ter esperança na humanidade, sabe? E eu vejo muito uma novela. E é engraçado falar isso porque, se eu não me engano, vai sair uma série. Enfim. É, agora. Tu tá falando de Teto pra Dois ainda? Teto para dois. Eu vou mudar Então, agora. deixa eu te avisar, ela foi lançada ano passado e foi Lançou. cancelada esse ano. Que Essa não. delícia! E vai se criando um climinha muito gostoso. Porque não era uma novela, sabe? Foi Porque não uma era uma série. novela. Se fosse uma novela, não teria sido Se o cancelada, sabe? Valcir Carrasco tivesse feito a adaptação disso, ia ser um sucesso. Alguém entrega isso daí na mão do Valcir Carrasco, porque ele vai dar um jeito de fazer isso aí uma novela gigante Acontecer. acontecer, sabe? O livro tem 300 e poucas páginas, ele vai fazer uma novela que vai durar um ano. Esse homem, ó, tinha que dar isso aí na mão do Valcir. O segundo que eu peguei é. Assim, eu vejo muito como seria feita uma novela disso, mas eu não vejo como seria uma coisa boa, porque os dois exemplos que eu tenho não são bons. Mas assim, a gente tem As Vidas Literárias de Atlas Lefebvre e eu vou botar no mesmo balaio o Guardiã de Histórias. Por quê? Aí você me pergunta, como que seria uma novela? Seria a época das novelas, das 7, experimental da Globo, na época, tipo, Sétimo Guardião, aquela também. Nossa! Uhum. Salve o Rei, sabe? Novela ruim, Aham, budget aham. alto, eles iam gastar dinheiro nesta merda. Ia gastar muito dinheiro, sabe? Esse é um elenco grandão. E assim, trilha sonora internacional, tipo Aurora, igual o Deus Salve o Rei, a Aurora. Completamente. Sim, completamente, sabe? Internacional. Então, assim, seria Não, um. e ainda ia ser aquela trilha sonora internacional onde as pessoas não pesquisaram pra saber o que a música fala e meteram lá o Sim. bagulho. E Eu nada não a vou ver a botar ordem, música, nada a nada a ver, ver. certeza. Nada a ver, nada a ver. Com nada. Vai botar, tipo assim, eu já falei várias vezes sobre As Vidas Literárias aqui, eu já xinguei muito esse livro aqui. Aham. Então, eu não acho que eu não preciso explicar muita coisa, mas pra quem não ouviu, é um garoto que o boyzinho dele morre, ele encontra um livro que é capetado e ele pede pro menino voltar, mas ele volta como um fantasma, sabe? Aí a gente acompanha essa situação
situação gostosa que é. E esse livro ele se passa na Inglaterra dos anos 50? Por aí. Ano velho. É ano velho. Eu não lembro o ano certinho, mas é ano velho. Aí, assim, eu vejo muito. E assim, botaria, tipo, música. Tal qual o autor do livro, botar, tipo, coisa francesa. Botar. Porque assim, se passa na Inglaterra, mas a gente vai botar coisa francesa. E assim, a gente vai ser essa coisa gostosa, sabe? Esse tipo de novela que eles iam gastar muito dinheiro e não ia ter retorno. E assim, a Marina Rui Barbosa estaria no meio desse elenco, de algum jeito. Ela ia estar lá linda, ruiva, com cabelo, sem fazer nada demais no cabelo, no máximo um cortezinho aqui, porque ela não mexe no cabelo. E assim, é isso, sabe? Ia ser esse tipo de novela e ia flopar horrores, mas ia gastar muito dinheiro. E depois seria usada no Book Twitter pra edits mais pra frente, igual tá sendo a Bruna Marquezine Deus de salve o Otávio. rei. É. Não, e inclusive é muito engraçado, porque a Bruna Marquezine mesmo foi super criticada. Super criticada. Ninguém gostou dessa Uhum. novela e odiaram. Ela pegou um puta trauma, ela já falou sobre isso. Aí o povo fazendo edit como se ela amasse. Não, e hoje em dia Uau! muito bem nessa novela, como a atuação dela estava incrível, sendo que na época falavam que ela atuava igual uma porta. A Sim, personagem era dela muito ruim. era muito Mas ruim é que essa novela. era bem ruim mesmo a novela, então, tipo. Cara, eles tentaram fazer Game of Thrones brasileiro e deu errado. Foi isso. É só isso. Tem mais E nada tem, não e tem essa. a Marina Rui Barbosa também, que é péssima. Ao longo do nosso tempo de nascidas, millennials que somos, a Yasmin é quase geração Z, mas foi por muito pouco. Ao... Nós tivemos muitos livros adaptados para esse formato de produção audiovisual. Considerando só as novelas globais desse tempo, nós temos os exemplos Orgulho e Paixão, que foi inspirado em Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Éramos Seis, que foi inspirado no livro homônimo da Maria José Dupré. E A Casa das Sete Mulheres, do mesmo, que foi inspirada num livro com o mesmo nome, de Letícia, esse sobrenome alemão que eu não consigo falar aqui, que é da mesma terra que a Luísa. Santa Catarina. E o outro lado do paraíso também, né? Que é Catô do Conde de Monte Cristo. Sim, 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 que tem alguma inspiração de O Conde de Monte Cristo aí. Liberdade, Eu vou Liberdade tentar. também é. Tem muita O coisa Conde de do Monte Cristo? Tem Não, muita coisa. Liberdade é a partir do livro chamado Joaquina, Filha do Tiradentes. Filha de Ah. Tiradentes. Ok, ok, então. O problema. Vou tentar pronunciar o sobrenome aqui, gente. Vou tentar. Letícia Wigzerowski. Eu não tenho certeza se é isso. Mas eu tentei. Além dessas que eu citei e das meninas citaram, tiveram muitas e muitas outras há tempos atrás, no tempo dos nossos pais, que a gente provavelmente não assistiu, então não vamos opinar sobre elas aqui hoje. Então, a gente vai conversar agora sobre quais são as vantagens e as desvantagens desse tipo de adaptação quando é livro ou material de fonte, e o porquê que elas estão ficando raras agora, porque a gente está vendo menos disso na TV brasileira agora. A gente está vendo uma alta incidência de remakes, materiais originais que são voltados para o público do TikTok, vamos dizer assim. E é isso, a gente não está vendo livro. Por quê? Vamos tentar especular o porquê que seria isso. Olha, Pode falar. eu vou dar enfoque para a segunda pergunta, do porquê que eles estão ficando tão raros. Que, na verdade, a gente tem que pensar que o produto novela, ele é cíclico. Então, a gente tem as modas, vamos dizer assim. A mesma coisa com os livros, sabe? Então, a gente tá numa alta agora dos remakes exatamente por conta de Pantanal. Então, o que aconteceu é que Pantanal, ele saiu ali do que a própria Globo esperava, porque ela deu muita audiência. E a Globo, principalmente, pensando como uma das maiores, né, emissoras de novelas brasileiras,
eles estão passando por um momento muito difícil, porque as novelas das 9 em específico, elas estão decaindo muito. Então, assim, mesmo o Pantanal, você percebe que ali no começo da novela, e o meio dela, principalmente, que é quando começa a dar uma virada de chave, e aí a Juma já tá lá com o outro carinha que eu esqueci o nome, que é o filho do fulano, do principal do Pantanal. E eles estão juntos, mesmo assim a audiência caiu. Até que chega no final e a audiência volta a crescer. Então a gente tá vendo que, na verdade, eles descobriram que remake dá mais sucesso do que você criar ou adaptar uma coisa que a galera não sabe. A outra novela que tava. Qual que era a última novela antes de Renascer? Vocês lembram? Ai, amiga, eu não assisto novela. Não. Pera aí. Eu vou procurar agora. Informação. Prazer. Aqui tem informação. Aqui tem informação. Ai, meu Deus. Eu tô tentando levar de cabeça, mas tá difícil. Então. Terra e Paixão. Terra e Paixão. Lembrei, exatamente. Por quê? Porque Terra e Ah, Paixão. Isso, foi do aqui que Valsir. tinha a Ana Castela na trilha sonora. Isso, exatamente. Terra e Paixão é uma novela do Valsir e é uma novela original, né? Apesar do tema batido, mas é uma novela original. E olha só, a novela não foi tão bem de audiência como eles imaginavam. E logo, assim, ele fez uma protagonista que perdeu totalmente o foco no meio da novela. Aliás, logo no começo. É Sim. porque eu creio que tenha sido mais por conta de planejamento. Eu acho que se tivesse acontecido coisas um pouco mais adentro da novela do que no começo, como a morte prematura do Daniel, né, que é um dos principais, talvez o protagonismo da Aline não fosse tão deixado de lado para que os vilões, né, que eram o Antônio e a Irene, crescessem tanto na boca do povo. Entendeu? Então eu creio que a galera começou a perceber que, tipo assim, puta, as novelas antigas são muito mais legais. Só que agora com o Renascer a gente tá vendo um plano diferente. Porque a novela Renascer também tá vindo com bastante críticas. Porque a novela não tá sendo, assim, tão bem adaptada. Porque a novela tá basicamente a mesma de 1993, né? A primeira versão dela. E que as pessoas começaram a perceber que, tipo assim, cara, tipo, coisas que não pensavam na época, como o fato da Mariana ser uma encapetada, entendeu? Mas no sentido do, tipo assim, bem coisa ninfeta, sabe? Então, assim, Não, sim, eu vi isso pelo problema. Eu não sei se é a mesma personagem, desculpa. De uma das personagens ser menor de idade e estaria se deitando com o José Inocêncio. E meio que tem idade pra ser pai dela, sei lá. sim. E ele fala, e tem uma fala dele na novela que ele diz que ele não vê idade quando ele se deita com ela. A maior discussão sobre a novela que eu vi até o dia de hoje foi sobre essa cena. Então, é sobre isso Então, e não é. Mas é porque a personagem, ela fica provocando para as picuinhas acontecerem entre o pai e o filho, entendeu? sim, porque ela quer causar inferno. Eu já vi muita personagem assim em Isso! novela. Exatamente. Isso é comum. Por exemplo, uma das representações da novela é quando ela chega no casarão e ela começa a chamar o José Inocêncio de painho. E todo mundo fica falando pra ela, tipo assim, mas ele não é seu painho. E aí ela fica chamando depois de casada. E você fica, mulher do céu, o cara já é teu marido e tu tá chamando ele de painho. Porque ela traduziu pro brasileiro Daddy. Foi isso que ela fez. Ai, que hoje, amiga. Acho que não era isso. Mas é o que tá aparecendo, porra. Se não foi essa a intenção, é o que tá. Não, na primeira cena que ela fala, ela cita, tipo, eu nunca tive uma figura paterna e tal, eu posso te chamar de painho? E ele fica super sem graça. Só que
Tipo, ele começa essa crescência. Aí, por exemplo, eu vou dando um spoiler do capítulo de hoje, que o José. É José Pedro, né? João Pedro? Não sei. É um dos os Sim. filhos que tá disputando com ela. Com ele, né? Com o José Inocêncio. Ele finalmente decidiu que ele vai embora. E aí ela fica encucada. Do tipo assim, eu não quero que você vá embora. Aí você fica assim. Mulher, você está casada com o pai dele. Ou você quer ele ou você quer o pai. Os dois não dá. Você quer causar um inferno nessa Né? família? Entendeu? Mas eu sinto que é mais porque a gente tá um pouquinho saturado de tudo, sabe? Aham. E aí, tipo, você pega essas novelas mais antigas e a galera acaba se interessando mais porque é uma coisa diferente. Mas eu também tô vendo que já esse formato não vai muito pra frente. De tipo, pelo menos as novelas meio nível Pantanal, Renascer e tudo mais. Tá vindo uma outra novela nesse estilo, que é o Rancho Fundo, mas ela não é um remake, é uma novela original. E eu sinto que agora eles vão pra outros tipos de remake, mas não vão manter nesse mesmo estilo. Mas eu acho que Cara, é exatamente por sertanejo de audiência. novo, sertanejo de novo. Puta que. Eu acho que É. saturou, né? Já saturou bastante essa questão de remake. Não, Tá não é tudo nem questão da. É nem questão É mais o da. tema mesmo da remake que eles É estão mais o, usando. é mais o tema que eles estão usando, porque assim, saiu de Terra e Paixão, que é sertanejo na veia, é agro é Sim. pop, agro é fé, agro é amor, agro é tudo. E entrou pra Renascer, que é o Agreste, aquilo ali Uhum. é Agreste de E vai pra sertão, Rancho Fundo. e vai pra Rancho Fundo, que é agro de novo. Você É me isso. ajuda a te ajudar, tá ligado? Mas há umas más línguas dizendo que o próximo remake tá sendo avaliado aí, vai ser Vale Tudo. Ah, ótimo. Minha mãe ia ficar super animada. Vamos ouvir o Tim Maia sendo corrigido na trilha sonora que pode dançar homem com homem, mulher com homem. Outra coisa, eu acho que, tipo assim, eu gosto das adaptações Ai, de meu Deus livros, do céu. sabe? Agora eu fiquei muito, muito curiosa pra ver como vai ser a versão corrigida dessa música. Sério, não. Ô, mulher. sabe. Não, porque ela vai ter que ser corrigida. A Globo vai dar esse mole. Eu duvido. Eu duvido que É, a Globo vai meter essa música no Tim Maia verdade. na íntegra sem Ainda alterar mais, nada. ainda mais se eles estão passando por essa fase evangélica deles. É Pois é, verdade. você acha mesmo que eles vão meter lá, só não vale dançar homem com homem na tranquilidade. Não vai acontecer. Cara, eu tô falando sério. Eu gosto das adaptações, mas eu acho que é o mesmo problema delas estarem, tipo, que a gente tá falando desses eventos cíclicos aqui. Pô, eu acho que tá na hora de vir umas adaptações mais diferentes, né? Pô, olha os exemplos que você deu, amiga. Éramos seis. Orgulho e Paixão, que seria de Orgulho e Preconceito. A Casa das Sete Mulheres. Eu também consigo ver ali umas características muito parecidas entre eles. Eu não sei, eu acho que tá. Porque Sim, talvez, porque sei são lá, se todas pegar histórias de umas. época. Se poder. Se É, pod... Aí se separa, éramos seis, que é de 1920, eu acho, por ali. Mas agora. A Casa das Sete Mulheres, a gente está falando sobre um grupo de sete mulheres que ficou isolada no Rio Grande do Sul, dentro de um casarão, no meio da Guerra Farroupilha. É. E Orgulho e Paixão, eles tentaram enfiar no Brasil uma Londres de 1600. Agora eu esqueci o ano, gente, desculpa. Mas uma Londres do século XVI, uma Londres do século XIV? Não sei direito. Mas eles tentaram enfiar isso no Brasil. E assim, deu certo? Eu acho que não. Ah, deu certo ali pro horário. O horário também não era muito bom. Ela foi uma novela das seis. Entendeu? Ela fez sucesso por uma novela das seis. Mas, tipo assim, se ela fosse qualquer outro horário, se fosse uma novela das sete, já não ia ser tão bom. Ok, então. Eu acho que tá faltando modernizar algumas coisas, gente. Vamos pegar umas coisinhas pra ficar mais moderno? Ninguém quer ver mais a modernidade das mulheres caminhando no Leblon, entendeu?
Mas dá pra pegar umas outras novelas que ou não é os rancho fundo aí da vida, os agropop, e nem as coisas de época. Apesar que eu adoro as novelas da Globo, que são as novelas espíritas, mas agora, pelo jeito, não vai ter mais. Eu também acho que não. É, Inclusive, eu fui rever Alma Gêmea e nunca que essa novela vai reprisar. Qualquer pessoa que esteja pedindo isso no Twitter, com nunca certeza. Nunca. Até Ai, como eu amo porque, a até o Gêmea. dia de hoje, eles não entenderam que ser indígena não se trata de fenótipo. Então, com certeza vai ter gente usando a fala da Serena dizendo eu sou indígena já usavam isso como meme antes, vai ser Pior. vai ser usado de uma forma ainda pior. Porque Amiga, tem eu muita acho gente. que essa questão é a menos problemática, porque a gente tem toda. Além da questão do Rafael e da Serena gritantemente ser um age gap, mas um age gap gigantesco. Não tem menção de idade. Sim. É um negócio complicado ali, sim. O cara tinha filho já, ele já era burro velho quando ele casou com a menina. Aí Burro a menina. Sim. Ele era burro velho já. Tanto que as pessoas ficavam falando no início da novela que, estranho que o Rafael até hoje não casou, que não sei o quê. E aí, tipo, ele já era burro velho casando, casou com a menina, teve filho, o filho ficou grande, e aí a Serena nasceu. Ela Sim. nasceu. Então, assim, tem essa questão e tem outra questão de que eles fizeram questão do pai da Serena ser um garimpeiro. Então, É. Um a gente. abuso ali, óbvio. Não, Então, a Serena é resultado de um estupro. basicamente. Que foi É, romantizado, tá? Porque a entendeu? Índia, que a personagem que é índia, ela, tipo, como que eu vou dizer? Ela gosta do cara, na teoria, né? Então, É uma Desceram mistura de. Pocahontas, né? É uma mistura de Pocahontas com Iracema. Pronto, falei. É. e é isso, gente. Nunca vai acontecer. Não parem de pedir. As pessoas que Não vai pedem. acontecer. Tá. Ah, e outra coisa, pelo amor de Deus, gente, vai assistir o Globoplay, para de pedir pra Globo passar, Vocês iam pô. fazer o quê? Vocês iam atualizar a trilha sonora pra seu Fiuk cantando no lugar do Fábio Júnior? Pelo amor de Deus. E outra, as novelas que tá passando Não, agora é. no... As novelas que tá passando Vale a Pena Ver de Novo, eles estão cortando tudo. Assiste pelo Globoplay. Ai, pelo amor de Deus, gente. A novela não era. Essa novela, você assistia um episódio atrás do outro, nossa, é a coisa mais maçante do mundo. Eu não aguentava mais o Fábio Júnior cantando Quando Eu Te Vi, o sonho aconteceu. Não Eu é não essa do Fábio Júnior. É, É a do é Fábio o Júnior. mesmo. A do Fábio. Não é, cara. A do Fábio Júnior é a Carne, unha, unha. alma Mas gêmea. essa Não, do essa Quando daí Eu é Te de Vi é boa. outro cara cantando, mano. É. Então, essa daí do Quando Eu Te Vi, eu não aguento mais essa música, eu não vou escutar essa música nunca mais. E outra coisa, gente, é o mesmo caso. Alma Gêmea é o mesmo caso de Cravo e a Rosa. Você Sim! assiste isso um atrás do outro, você Sim. odeia. Sim. Cara, assim, a única Tanto novela é que o que maluco que fez Cravo e a Rosa não é mais contratado pra fazer novela até o dia de hoje. É o mesmo cara de Alma Gêmea, inclusive. é o mesmo cara. É o Não, mesmo cara, maluco. E até o dia de hoje ele não voltou, tá ligado? Ele simplesmente foi e não voltou, tá ligado? Foi é a muito Bruna maçante, Marquezine, né? quando a Bruna Marquezine ainda nem era nascida. Sim. Pois é. Essa novela é muito cansativa. A única novela relativamente antiga que eu acho que dá pra você assistir como se fosse uma série, né? Porque isso daí é basicamente como se fosse uma série. É Avenida Brasil, que eu lembro, que eu fui reassistir, eu achei legal. Agora, Alma Gêmea, A Usurpadora, não dá. A usurpadora realmente. O Usurpador é outra história, cara. O Usurpador É. é Rebelde um caso à parte. castigo. Rebelde é Rebelde é castigo. castigo. Rebelde é castigo. Mesmo pra mim que sou fã, é um castigo. Eu gosto muito. Agora, tipo, o Usurpador eu digo que é um caso à parte, porque se a gente pegar a Gabi Spanik era uma atriz muito foda. Vamos combinar, a mulher dava show. Só que o contexto que essa novela foi lançada, porra, 1994. Não tem como. Até ali não tinha acontecido nada na televisão mexicana que fosse se comparar à Usurpadora. Não tinha, simplesmente não tinha. Então a gente tinha, pra dizer que não tinha nada que fosse se equiparar, a gente tinha uma novela de 1976, não me perguntem de onde eu tenho essa informação, depois eu falo com vocês sobre isso, chamada Malefício,
que falava sobre um cara que vendeu alma pro capeta pra ficar rico. E era isso que o, que o México tinha. E quase 30 anos depois veio Usurpadora. Então, Usurpadora foi um fenômeno, inspirou e revolucionou a televisão do mundo inteiro e da América Latina como um todo. Então é um caso à parte, é tese de doutorado. Não dá pra trazer de volta. Trouxe pra gente essa praga que é o plot do Gêmeo Malvado. Muito obrigada. Exatamente. Que, A Usurpadora inclusive, começou isso tudo. Está na novela que tá passando agora na Rede Globo, não vale a pena ver de novo, que é Paraíso Tropical, que tem a Paula e a Thaís. Não é Paraíso Tropical, é Mulheres de Areia, filha. Não, minha filha, Paraíso Tropical. Mulheres de Areia é Ruth e Raquel, É a Ruth e amiga. Raquel. Então, Mulheres de Areia. Então, ela tá falando da Paula e a Thaís. Da Paula e a Thaís. É outra novela. É outra. Ah, tá, É eu troquei. Então, É o que eu tô Mas é a falando, mesma plot. coisa. Mas Nessa é a novela- mesma coisa. Nessa Malvado. novela, amiga, o plot delas é que uma das gêmeas morre e ninguém sabe por quê. Entendeu? E aí fica naquela, será que foi de fato a Paula, que era a gêmea ruim, que morreu? Ou é a Thaís? E será que ela se matou? Será que mataram ela? E o Aí fica mesmo nesse enredo acontece dessa gêmea que morreu e ninguém sabe quem realmente. E uma se passa pela outra, em uma telenovela colombiana que foi inspirada em Usurpadora, que é Quem És Tu. Então, E o assim. mesmo acontece em Onde Está a Segunda, só que aí não é gêmeos, aí é 5 pessoas, mas enfim, acontece a mesma coisa. Enfim, vocês entenderam? A gente tá aqui num plano onde, para que livros sejam adaptados para novelas no futuro, para telenovelas que sejam, a gente precisa de histórias que funcionem dentro desse escopo e sejam modernizadas e consigam arrebanhar um público fiel e que estejam cíclicas de acordo com a moda que está as inspirando. Então, o livro que eu não falei lá no início, mas eu acho que funcionaria nesse contexto de novela cíclica, e talvez uma novela das 7, é O Mar Me Levou Até Você, do Pedro Ruas. Porque ele é uma história óbvia, é uma espécie de comédia romântica misturada com drama, é extremamente atual para o público jovem, então ela pegaria basicamente o mesmo público que vai na fé, mas ela ia aumentar essa audiência por ser LGBTQI+, e por ser um romance gay com principais. E ela ainda teria uma trilha sonora pronta porque o Pedro Ruas canta. Então, assim, ia ser moleza pra Globo resolver isso daí. Não sei porque que eles não pensaram nisso ainda. Porque o livro é LGBTQIA+. Pois é. Deve ser. Ponto. Agora, entendeu? Então a gente tem que pensar em enredos prontos, enredos fáceis para que as emissoras vendam. Eu me surpreendi com a Yasmin hoje, porque ela não pegou nenhum livro ruim da lista dela, pode dizer que ia virar novela da Record. Mas como Olha só, Gente, Olha eu quase só, fiz eu ia isso, mas eu falar. falei, não, Deixa eu acho falar muito aqui. pesado. deixa eu falar aqui. Eu ia falar. Não me bate, a Luísa não me bate, por favor, mas assim, Crônicas de Nárnia. Uau! Vou falar pra você. Daria pra ir pra uma novela da Record. Vou falar pra você. Aí ia sair Não, a cara, não. Pegou sarna. Coitado do Cara, não, coitado do Luísa céu. agora, a C.S. Luísa agora. Lewis. Não, nem precisa da Luísa. Eu mesma vou enlouquecer agora. O C.S. Lewis tá se contorcendo no céu. Ele literalmente tá se auto-mutilando no céu depois dessa. Puta Eu que quero pariu. pedir desculpa logo, mas assim, daria muito uma novela da Record. Todo esse Meu subtexto amigo. tem, Meu daria uma Deus novela. do céu. Assim, a capa. Eu já tô indo. Ó, já fui. A capa seria um leão. Bem daquele de tatuagem ou daquela Bíblia que vende, sabe? Aqueles leões Nossa, muito. sim. Nossa, meu Deus do céu. Coitado do Asla, cara. É um personagem tão bom. Meu Deus do céu. E quem faria a trilha sonora, falo pra você que seria, sei lá, Bruna Carla. Você Não, tirou as... Você acabou comigo agora. Cara, Sinceramente. aterrorizante, sinceramente. Mas assim, eu não largaria essa trilha sonora na mão da Bruna Carla, eu largaria na mão do Ministério Saindo da Terra Ferida, porque eles são o grupo gospel
que eles são da igreja que se diz a Igreja Cara de Leão. Então, vocês... Ou Amiga, bota você na mão pegou, da Paula Valadão também. você pegou uma auge da referência. Então, assim, já que eles se dizem, nós somos da Igreja Cara de Leão, bota os malucos pra fazer, pô. A capa já ia ser um leão mesmo? Já ia ter leão Já na ia ser, história? deixa ter leão na história, pô. Conectado. Eles iam fazer o Seria bagulho isso. direito. Bota na E mão assim, dos caras não que pode eles resolvem. falar. Assim, eu vou ser justa aqui agora, que não dá pra falar que, por ser da Record é ruim, porque Rei Davi é muito boa. Eu sinto muito dizer isso agora, mas Rei Davi é uma boa novela, tá? Eu fui Eu nunca assisti essa merda aí, Também não assisti, não. Falar pra vocês, é uma boa novela, o figurino é impecável. Eu fiquei embaixo da casa, eu tava reassistindo, tipo assim, meu pai tava assistindo e eu assisti de tabela. Então, assim, o figurino é impecável, a novela é legal, ela não é ruim, genuinamente não é ruim, é uma novela de época e tem uma ambientação muito boa. E eu fiquei, isso foi feito pela Record? Cara, é que assim, eles estão ganhando muito dinheiro extorquindo dos fiéis dele, entendeu? Então tá dando pra fazer Amiga, negócio. mas Rei Davi é velha. Rei Davi é velha, não é novinha, não. É uma Eu novela velha. sei, eu tô te falando que o dinheiro de extorsão que eles pegam dos fiéis e das emendas parlamentares que eles ganham por fora, então ajuda bastante, sabe? Enfim, Então, é isso. Eu E vou vai encerrar o se episódio. criando um clima muito gostoso. pois é. Eu vou encerrar o episódio por aqui antes que eu comece a xingar a Igreja Universal e Eu até. não assumo esse tema dessa vez, porque quem puxou o assunto de novela da Record foi a Rai. Exatamente. Então é com isso que eu vou embora. Até a próxima, ouvintes. Mais uma vez. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.